E no vídeo de hoje nós vamos começar uma série de vídeos que formarão o curso básico de produtividade aqui do Comércio com Livros. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, porque assim você permite que esse curso básico de produtividade chegue a mais e mais pessoas. Então bora lá. Começando nessa aula 1, nós vamos falar de como usar o cérebro corretamente. E a primeira coisa que você precisa saber para utilizar o cérebro corretamente é que nós precisamos utilizar o cérebro para pensar e não para armazenar, porque assim nós vamos nos tornar mais produtivos. E como é que nós vamos fazer isso? Nós primeiro vamos tirar tudo que está atrapalhando o nosso cérebro de nos fazer ser mais produtivo. Você pode estar se perguntando como nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer da seguinte forma, através de uma técnica do livro Resiliência, do Donald Robertson. Então, você vai sentar num local calmo, com uma certa certeza, assim, no momento em que você tem uma certa certeza que dificilmente alguém vai te atrapalhar nesse momento. Você vai pegar um lugar calmo, pegar papel e caneta, vai sentar e vai escrever tudo que seu cérebro lhe disser que você precisa fazer. Tudo que o cérebro disser que você precisa fazer, você vai anotar e colocar numa forma de lista, né? Digamos assim, sob uma forma de lista. Então, você pode escrever assim no topo: eu preciso fazer ou eu preciso realizar. Você ir listando, fazer isso, e você vai fazer até o seu cérebro estiver esgotado de tudo que você precisa fazer. Quanto tempo vai levar isso? Aí eu não sei, né? Mas eu acredito que no máximo dentro de uns 20 minutos você consiga fazer isso. Então, depois que você fizer isso, e é normal que quando você achar que estiver terminando, seu cérebro lhe dê mais algumas coisas que você precisa fazer. É normal. Tenha paciência e continue anotando essas questões. Tudo que ele lhe disser, mas é tudo mesmo. Tudo mesmo. Não deixe nada, que assim vai ser melhor para você realizar tudo que eu vou falar aqui nas próximas aulas, para que você entenda tudo desse curso básico de produtividade. Quando você estiver nesse processo, podem alguns sentimentos virem a você, e é por isso que eu tenho dois avisos. O primeiro aviso é que você pode, quando você estiver nesse processo de fazer esse exercício, você pode sentir algumas angústias, algumas frustrações, alguns sentimentos de que você não vai dar conta de tudo isso que tem que fazer. Pode vir. Então é por isso que eu já estou te alertando. Não precisa de desespero, tenha calma, é normal. Caso isso aconteça, eu não estou dizendo que vai acontecer de fato. Eu estou dizendo que pode acontecer. É por isso que eu já estou te alertando. Então, não precisa entrar em desespero, não precisa ficar triste com isso também não. Mas eu estou avisando que é comum esse tipo de sentimento. Tristeza também por não ter conseguido realizar algumas coisas é normal. Fique tranquilo que durante o curso você vai perceber que isso pode ser eliminado, né? Conforme você for sendo produtivo, com certeza isso vai sendo eliminado. Mas também o outro aviso é que podem vir emoções positivas, os sentimentos positivos, como felicidade, principalmente alívio, né? Você sentiu o alívio de tirar tudo aquilo do cérebro, de tirar toda essa carga que dificulta, né, com que você viva o seu dia a dia, viva o seu cotidiano, porque tudo isso atrapalha a gente a resolver as nossas coisas do dia a dia e vão alimentando para que a gente venha a ficar estressado. Mas por que que isso acontece? Por que que esses sentimentos podem vir à tona? Porque você está trazendo para o consciente algo que estava inconsciente em você. Essas coisas estavam tudo na sua cabeça e o seu cérebro ia mandando em determinados momentos do seu dia para você realizar. Só que agora, como você está trazendo tudo aqui para o papel, e eu desejo mesmo e eu espero mesmo que você esteja escrevendo no papel, porque esse ato de escrever traz alguns benefícios que eu não vou listar aqui, mas pode acreditar que vai trazer alguns benefícios. Por isso que eu não recomendo você fazer em alguma forma digital. Eu recomendo você fazer
escrevendo mesmo, porque quando você estiver focado ali no papel, na caneta e no papel, escrevendo, enquanto você estiver escrevendo, o seu cérebro já vai mandar outras coisas. Ou seja, tem alguns benefícios que fazer de uma maneira digital não permita. Não estou dizendo que a gente não vai usar as ferramentas digitais, não é isso. Eu não sou contra essas questões digitais, usar o celular, computador, tablet, não é isso. Mas é que para esse momento, tudo que eu encontrei indica que é mais eficiente você fazer com papel e caneta. E relembrando, né? Esses sentimentos podem acontecer porque você está trazendo tudo que está inconsciente do seu cérebro para o lado consciente. E por isso podem haver essas sensações, ou de que você não vai conseguir, ou de um alívio, principalmente esses dois sentimentos, por você estar tirando essa sobrecarga do cérebro. Por que que isso acontece, né? Por que que a gente tem que fazer esse exercício? Existem dois motivos principais que eu trouxe aqui com base em dois livros. Um livro sobre a neurociência e um livro muito famoso sobre produtividade, planejamento, trabalho em equipe. Então, bora lá. Eu vou falar sobre esses dois livros também. Então, bora lá. E o primeiro livro é O Cérebro Ninja, que é um livro sobre neurociência para iniciantes, né? É um livro que tem esse propósito de explicar um pouco as questões do cérebro para a pessoa que é, digamos assim, um pouco leiga, né? Ou que não domina tanto o assunto. E nele ele vai mostrar que a nossa memória de curto prazo, ela tem um limite. E para te mostrar isso, eu trouxe um trecho desse livro. Em média, uma pessoa consegue reter na memória de curto prazo de 5 a 9 informações diferentes ao mesmo tempo. Então, essa informação aqui é desse livro, como eu já falei, né? Isso aqui é uma média geral, né? No livro, o autor fala que isso é uma média geral. Podem ser que pessoas consigam mais, outras que consigam menos, mas numa média, ou seja, a maioria das pessoas fica entre esse intervalo. Muitas vezes as pessoas dizem que elas são esquecidas ou que elas não têm uma boa memória, mas isso não necessariamente é verdade, porque muitas vezes as pessoas estão tentando guardar na memória de curto prazo elementos, ou seja, informação a mais que o cérebro consegue. Então, muitas vezes as pessoas não são esquecidas, a maioria das pessoas não são esquecidas, mas elas colocam informações demais que o cérebro não consegue colocar na memória de curto prazo. Então, esse é o motivo número um pelo qual a gente vai colocar tudo que está no cérebro no papel, porque senão você vai acabar esquecendo, ou pelo menos você vai acabar negligenciando. Então, essa atitude vai ajudar com que se torne mais difícil a gente negligenciar o que é importante. Esse é o motivo número um. E o motivo número dois é para evitar as perdas pela mudança de contexto. E nós vamos falar disso com base no livro Scrum, onde ele traz a interferência da tarefa dupla. Calma que eu vou lhe explicar o que são essas duas coisas e eu vou trazer um trecho aqui do livro para embasar tudo isso que a gente está dizendo. Ele realizou alguns experimentos simples que pedia que um grupo fizesse algo muito fácil, como apertar um botão se uma luz se acendesse. Então, pedia para outro grupo que realizasse a mesma atividade e acrescentava outro elemento simples, como pressionar um botão diferente dependendo da cor que a luz piscasse. Assim que outra tarefa era adicionada, não importava o grau de dificuldade, o tempo para realizar a atividade dobrava. Ou seja, explicando aqui como é o experimento, né? O cientista pegou e separou dois grupos. Um tinha que só apertar o botão quando a luz acendesse e o outro, dependendo da luz que acendesse, ele apertava um botão. E aí ele percebeu que, obviamente, né, quem tinha que só apertar um botão quando a luz acendesse, ou seja, o grupo um, ele realizava a atividade mais rápido do que o grupo 2, que tinha que esperar ver qual é a luz que acendia para escolher e apertar o botão certo. O que é que isso nos revela, né? Ele percebeu através desse estudo que o cérebro leva um tempo a mais para verificar uma informação que acontece para fazer uma ação. Ou seja, o grupo 2 que tinha que, digamos assim, pensar, né, ver qual era a, a, a luz que acendeu para apertar o botão, levava um tempo maior. E esse tempo maior era quase, ou cerca, melhor dizendo, acho que é o cerca de o dobro do tempo do grupo um. Então, esse princípio da interferência da dupla tarefa é isso. Quando nós temos mais de uma coisa na cabeça, a gente leva praticamente o dobro do tempo. E isso é o que a gente chama de
perdas causadas pela mudança de contexto. Ou seja, essas pessoas que ficam fazendo várias coisas, ou pelo menos duas coisas ao mesmo tempo, elas sofrem muito com essa perda da mudança de contexto. Ou seja, o cérebro leva um tempo para guardar aquela informação que ela estava fazendo e acionar a outra que ela tem que fazer, porque a pessoa está tentando gerenciar duas tarefas ao mesmo tempo. Então, esse é o motivo número 2 da gente estar tirando tudo dentro do cérebro, porque a gente vai aqui trabalhar para focar em apenas uma atividade por vez. Então, esses são os dois motivos, né? Porque o cérebro tem uma limitação com relação à memória de curto prazo e também porque ele é menos efetivo quando ele está trabalhando em coisas simultâneas. Agora eu quero saber se você quer o PDF dessa aula, com o conteúdo que eu trouxe aqui, porque se você quiser, aqui na descrição vai ter um link para você falar comigo pelo WhatsApp. Então você vai clicar e vai ser direcionado para falar comigo e aí eu vou enviar para você o material em PDF. Você tem algo a acrescentar, tudo que eu falei aqui, acrescentar aqui ao nosso curso básico de produtividade? Comente que eu vou estar respondendo todos os comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, porque assim você promove o Comece com o Livro para mais pessoas e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. Muito obrigado por assistir até o final. O próximo vídeo será a aula 2 e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.